Aqui no Meteoro, a gente conversou com o professor Elias Jabbour, que é o professor brasileiro que você procura se você quiser compreender a China contemporânea, autoridade no assunto. Aí a gente jogou para o professor cinco premissas liberais, 5 ideias que você sempre ouve aí na chamada mídia hegemônica. Claro que a gente não pensa assim, não concorda com essas premissas, tá? Só avisando. Então, a primeira premissa: sempre que a sociedade tiver uma demanda, o mercado cuidará da oferta. Ou seja, o mercado é capaz de atender todas as nossas necessidades e deve atuar com plena liberdade, sem amarras nem regulações. É só deixar o mercado fazer, professor. Não, eu acho que é o seguinte, é uma teoria muito bonita essa, né? Essa que é a questão, né? É uma teoria muito bonita, ou seja, você retira o Estado o efeito cronodináutico, que o pessoal fala, você retira o Estado da esfera econômica, deixa só o mercado por si só, ele vai enfrentar os desequilíbrios e superar os desequilíbrios da economia, né? E colocar a economia em seu estado natural, que é um estado de equilíbrio, segundo os liberais. O que acontece, por exemplo, desculpa eu ser um pouco academicista nessa conversa, é que esse pessoal da chamada escola austríaca, eles têm uma teoria de ciclos econômicos que é interessante, né? De ciclos de crédito, né? Só que, ao mesmo tempo, o que vem depois do ciclo de crédito, que é uma recuperação econômica, que é onde o Estado não deve comparecer, e sim deixar o mercado por si só regular a economia e colocar de novo em um ponto de equilíbrio, ela nunca funcionou, né? Ou seja, eles estão errados na porta de entrada e na porta da saída. Por quê? Porque na porta de entrada, o mercado e suas instituições são criações estatais, né? Ou seja, o Estado cria, é o que cria essas instituições, e cria as condições para que essas instituições funcionem a contento, da mesma forma que, como a economia ela gira de forma cíclica, porque o processo de desenvolvimento é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, o Estado ele tende a intervir no ciclo econômico para fazer com que uma economia volte ao estado de demanda, né, capaz de manter a sociedade estável, né? Então, não existe nenhum caso na história, por exemplo, em que o mercado por si só deixou as coisas acontecerem, ou seja, nunca houve, aí tem até polêmicas entre nós que somos mais à esquerda, se já houve capitalismo liberal no mundo. Falam muito da época do Adam Smith e Ricardo, das pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores. Pode ser que sim, igual aconteceu, mas pelo menos desde 1845, quando vem a primeira grande crise capitalista, o mercado por si só vai deixando de existir, porque a centralização do capital é muito grande. Ou seja, o grande engoliu o pequeno e os grandes determinaram o preço final dos produtos, né? Então não existe não existe na história nada que corrobore com essa tese. Professor, me permita acrescentar com muita humildade uma percepção assim muito empírica. Quando eu vou para o interior do Brasil, num município muito pequenininho, sei lá, tipo um Santo Amaro do Maranhão, né, eu não encontro, professor, a saúde privada. Não tem jeito. Eu não encontro. Não tem o hospital, não tem a Prevent Senior, entendeu? Não tem os outros planos de saúde. O que eu encontro é o SUS. E aí eu fico pensando, professor, o que acontece? Por que o mercado não foi lá, professor, oferecer saúde e o Estado teve que levar o SUS? Porque, para mim, essa é uma observação muito simples que combate a premissa liberal que a Ana nos trouxe ali. Premissa com a qual a Ana não concorda, gente. Não pega no pé da Ana. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma percepção do setor privado da economia, porque muitos colegas, eles amaldiçoam o setor privado, né? Então, o setor privado é ruim, o público é bom e o privado é ruim. Eu acho que nós devemos historicizar o que é público e o que é privado. Por exemplo, o setor privado da economia, ele é uma entidade histórica que ele surge, aparece, ele se desenvolve, e chega um momento em que o setor privado ele deixa de entregar para a sociedade o que a sociedade demanda dele, né? Então, nesse exato momento que essa forma histórica de propriedade, que é a privada, deve ser trocada pelo setor por uma outra forma histórica de propriedade, que pode ser a pública, por exemplo, né? No caso, e ao longo desse processo, o setor privado vai mostrando cada vez mais os seus limites, né? Em detrimento das suas virtudes iniciais. Então, por exemplo, saúde e educação são setores em que o setor privado
há muito tempo já demonstrou os seus limites, ou seja, a sua incapacidade de atender às demandas gerais da sociedade. Então, você está dando um exemplo muito claro aqui e empírico do que eu estou falando, ou seja, o setor privado é incapaz de dar conta de levar saúde para o município lá do interior do Maranhão, porque não dá lucro, né? E não é somente setor privado, educação, água, esgoto, ou seja, não vai. Não vai, porque o setor privado já não consegue mais ter condições de atender esse tipo de demanda, né? Então, eu não tenho uma visão de preto ou branco em relação ao setor privado da economia, muito pelo contrário, né? Eu sou até atacado por companheiros de esquerda por conta disso, mas eu acho que nós temos que chegar com uma forma histórica de propriedade que vai mostrando os seus limites ao longo do seu desenvolvimento, e você nos trouxe aqui, Álvaro, um exemplo muito claro de como que o setor privado ele pode alcançar o seu limite. O exemplo é no setor de educação, de saúde e educação, né? Para completar, professor Elias, eu posso concluir então que algumas coisas elas precisam existir pelo bem da espécie humana, ainda que não haja mercado para elas. Tipo, sei lá, saúde nos rincões do Brasil. De repente, o quê? Alguém para recuperar patrimônio histórico, que é outro troço aí que não dá lucro. Preservar folclore brasileiro. Essas coisas precisam existir ainda que não tenha mercado. É isso, professor? Exatamente. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. Toda semana eu lanço 2 vídeos de 10 minutos no canal da Fundação Maurício Grabois, que é o canal da Grabois chamado, né? Eu coloco Grabois no YouTube que você vai encontrar o canal, né? Então, na segunda-feira, eu falo Meia-Noite de Pequim, que eu falo da China, né? E na quarta-feira, eu falo do socialismo no século XXI. Em um desses episódios, por exemplo, dos vários que tem à disposição, eu trato justamente dessa questão, né? Da questão de aonde deve estar os diferentes setores da economia em uma sociedade socialista, né? Ou seja, e você está me trazendo uma questão que no próprio capitalismo já fica muito claro, ou seja, não é o mercado que vai resolver certas questões. Não é? É o Estado. O exemplo mais claro disso, por exemplo, saiu essa semana passada, um dado da OCDE que coloca que a China já ultrapassou os Estados Unidos em matéria de expectativa de vida. Ou seja, hoje o chinês médio vive mais que o americano médio. Isso é resultado do que diretamente? Resultado do processo crescente de mercantilização da saúde dos Estados Unidos. O Obamacare, por exemplo, ele não foi aprovado nos Estados Unidos, e o que acontece? 20 milhões de americanos dependeriam desse plano de saúde, desse plano do Obamacare, ou seja, de um plano público de saúde. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, como elas não têm acesso à saúde pública, a expectativa de vida média delas, a mortalidade delas, a mortalidade para 100 mil dessas pessoas aumenta em 0,5%. Isso significa que mais de 100 mil pessoas por ano nos Estados Unidos morrem por conta da falta do sistema de saúde pública. E ao longo de 10 anos, 1 milhão de pessoas morrem por conta da não existência de um sistema de saúde pública. Ou seja, não é o mercado que vai resolver, que vai falar, quem vai determinar quem vai morrer ou quem vai viver. Porque é isso que acontece nos Estados Unidos hoje. É o mercado que determina a vida e a morte das pessoas. E o Brasil também caminha para isso, né? Perfeito. A Ana traz para a gente aí uma outra premissa liberal, acho que essa vai ser sobre a administração pública, né, Ana? É isso? Sim, mas antes eu queria dizer que se deixar confiar na mão invisível do mercado, aí ela mete a mão no seu bolso, para não dizer outra coisa, hein? É perigoso, perigoso. Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Brusinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja, brusinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais, para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a Raposinha, só vi vantagem.